PodSil com a professora Silmara. Seja bem-vindo ao PodSil, onde cada história é um encontro. Nos siga nas redes sociais. Hello, mais um PodSil no ar? Pode sim! E esse podcast só acontece porque pessoas acreditam na gente, pessoas estão com a gente. Nosso cenário aqui é todo ornamentado pela Bel Espichella. Você vai casar, você vai fazer um aniversário? Chame a Bel Espichella. Segue ela na rede social para você ver os trabalhos, para você ver o que você precisa. Tem aniversário, tem o tema do Natal aí que está por aí. Você quer fazer alguma coisa na sua casa? Chama a Bel Espichella. E mais se você precisa de som, imagem, precisa de alguém para te assessorar, nós temos o Valdeci JP, que é do estúdio aqui, que fica com a gente. Então, se você precisa de alguém para te acompanhar, para sua festa, para ter som, para ter luzes, você chama o Valdeci JP. Meliponário Doce Paraíso, que é da Abelha Sem Ferrão. E muito linda, é uma chácara. Você pode agendar sua visita, procure lá no Instagram, Meliponário Doce Paraíso, que onde você vai agendar e vai levar a sua família para essa experiência maravilhosa. Não esquecendo que todos os dias, às 18h10 e sábado e domingo, às 23 horas, o nosso podcast é reprisado lá na Rádio Web Paulinho Nicolini. Você pode ouvir o podcast às 18h10 e sábado e domingo às 11 horas. Mas também, se você quiser baixar, quiser ouvir uma música, vai lá no site www.paulinnicolini.com.br. Você baixa ele e a rádio está lá para você ouvir. Nós temos um chocolate premiado aqui em Colombo. Tropical Cacau Chocolate. Gente, ganhou o terceiro melhor chocolate. É um chocolate da vida. Se você não experimentou, e eles estão com umas coisas de Natal, umas coisas comemorativas que você não pode perder. Então, entra no site, entra no Instagram deles e veja lá, Tropical Cacau Chocolate. Eles entregam, tem vários locais aqui de Colombo e está crescendo. Então, se você não conhece, vale a pena você visitar a fábrica de chocolate aqui. É pertinho da nossa terrinha aqui, é ali na Rodovia da Uva. 4554, Tropical Cacau Chocolate. E a família Couto, que está aqui pertinho da gente, panificador, que traz sempre um lanchinho para nós aqui do PodSil, Pode Sim. E hoje nós estamos aqui nesse mês da consciência, que não é só um mês, é o ano todo. A gente tem que ter foco e estar sempre lembrando do que é preciso. Eu, como professora, a gente não pode esquecer que é em casa que a gente ensina. É lá no chão, lá de casa, que a gente vai moldar aquilo que a gente quer para a nossa vida. Porque às vezes a gente vê alguma coisa, mas só nesse dia, não. É igual o Natal. Natal é só dia 25? Não, Natal é todos os dias que Jesus nasce. E o mês de novembro é isso. O mês da consciência não é este mês, é o ano todo. Mas hoje nós vamos falar do mês, nós vamos falar do Dia da Consciência Negra com uma pessoa maravilhosa que está aqui, que é minha amiga, que é diretora da Igualdade Racial. Ela é mãe, é avó, é uma professora já de muito tempo de carreira e vai contar um pouquinho para vocês, vai se apresentar e depois ela vai, no PodSil, ela vai contar tudo. Hoje eu recebo com muito carinho, muita alegria, Sara Regina da Silva, a nossa diretora da Igualdade Racial. Olá, tudo bem? Eu sou Sara Regina da Silva, servidora municipal há 32 anos aqui no nosso município. Sou uma mulher preta, do movimento negro, ativista nesse movimento, mãe, avó de Sara Vitória e Pedro Henrique, e amiga da Silmara. Esse eu gostei, amiga da Silmara, não pode esquecer, é isso mesmo. Conheço a Sara há muito tempo, a gente já teve uma caminhada longa, né? A gente se desliga assim, cada um vai para um momento da sua vida, mas nunca a gente deixa de se conectar, e é isso. E eu quero que a Sara agora conte para vocês que conhecem ela, diretora da Igualdade Racial. Mas quem é a Sara antes de ser essa diretora da Igualdade Racial? Quem é essa Sara antes dela ser avó? Essa Sara, viemos, do norte do Paraná, devido à geada negra de 75, o meu pai veio para cá
para Colombo, onde nós estabelecemos aqui no município. Trabalhei fora como doméstica, aí fui estudar, fiz magistério, fiz pedagogia, passei no concurso, ingressei aqui na carreira de servidora, professora, que é uma profissão que eu amo. Eu quis ser professora, eu escolhi ser professora. Quando eu trabalhava nessa casa dessa pessoa, ela era professora. E eu olhava aquilo e falava, eu quero ser professora. Eu vou ser professora também. E sim, fui, estudei, procurei. E eu tô aqui hoje, eu digo, é uma consequência. E a Silmara tem a ver com essa consequência. Pois eu trabalhava na escola e sempre era aquela pessoa que dizia palpa toda a obra. Olha o ditado, né? Palpa toda a obra, porque eu pendurava bandeirinha, eu colava, dava aula, e um dia a Silmara falou, você tem que parar de ficar aí pendurando bandeirinha, só pendurando bandeirinha, aqui que você pode ir mais, pode ir além disso. Aí me estimulou a candidatar, a candidata diretora da escola, me candidatei. Não entrei, né? Por poucos votos ali, uns 11 votos. Aí depois disso fui convidada a assumir a direção de um CEMEI aqui no município, aonde eu tive a minha experiência, né? Como a servidora, nessa direção. E depois disso, saindo dessa direção, eu fui convidada a assumir, na época, a coordenadoria de igualdade racial aqui no município. Então, acho que na vida tudo tive um incentivo e teve essa consequência. É exatamente isso, porque você que está nos assistindo, eu sempre falava para a Sara, você pode mais. Gente, eu não me conformo que as pessoas diziam, você quer só arroz e feijão, cadê a carne? Cadê? E eu dizia para ela, e realmente foi uma construção. E eu sabia, e tenho plena consciência, e como ela brilha hoje, enche a gente, porque estava lá um talento escondido, um talento quieto, que às vezes acontece isso, não acontece só com a Sara, acontece com muitas pessoas de não acreditar no seu potencial. E a Sara acreditou e está aí hoje brilhando, está como diretora da igualdade racial, porque é isso, é pegar as oportunidades. Não é fácil? Não é fácil. Porque ficar na sua sala de aula, você que é professor, ou você que está lá no administrativo, é fácil? Porque o papel, ele aceita. As pessoas, não. Mas, Sara, com toda essa aí que veio o pai, que você falou que se inspirou em ser professora, eu também nasci professora. Antes de eu estava lá, já nasci aqui professora, porque eu gosto também. E vou ser professora a minha vida toda. Independente se eu estou dentro da sala de aula ou não, onde nós estamos, a gente age como professor. Mas qual é o valor que você traz desde aquela época até agora que você, como família, como mãe e como avó, você diz assim, isso eu não posso esquecer. Isso eu vou sempre falar para a Sara Vitória, sempre vou falar para o Pedro Henrique. Qual é esse valor que a Sara carrega, veio com a tua família e hoje você diz assim, olha, esse é o meu legado que eu vou deixar para vocês. Valor de honestidade. Meu pai sempre foi uma pessoa muito simples, trabalhadora, mas ele sempre demonstrou a honestidade. Quando meu pai veio embora do norte do Paraná, meus pais se separaram. Nessa época eu tinha 3 anos. E eu e meus 2 irmãos ficamos morando com meu pai. Né? Minha mãe foi embora e nós ficamos com meu pai. E meu pai sempre trabalhava de boia fria, então com muitas dificuldades, né? Com 3 filhos pequenos. Então, cada um de nós foi morar com um tio. Um foi com a tia, outro foi com o tio. Aí ele veio para cá, para Colombo, se estabeleceu. E daí trouxe o meu irmão mais velho, quis ficar morando com a minha tia. E nós, por ser mais novo, eu e meu irmão, viemos com meu pai. Aí meu pai casou com uma outra pessoa, né? Que é a verdadeira madrasta. Mas nós continuamos ali. Eu fiquei morando com ele daí dos 5 anos aos 8 anos. Mas o meu pai sempre demonstrou muita honestidade, muita simplicidade, muito correto com as coisas, muito correto com os ensinamentos. Então, eu penso que essa honestidade é que eu trago para mim esse exemplo de pessoa simples, de pai. Que legal, Sara. E a gente vê isso mesmo, né? A sua honestidade, o seu carinho
né? Porque não é fácil, gente. Depois que a gente está num outro ritmo, as coisas vêm e muitas vezes a gente tem que ser firme e dizer não. E a gente tem que se posicionar. E ter conversas difíceis não é fácil. Ter conversas difíceis e dizer não para as pessoas não é fácil. Eu tenho certeza que você enfrenta isso no seu dia a dia como diretora da Igualdade Racial. E esses dias foi o dia do diretor, né? Olha que legal, diretora da Igualdade Racial. Mas, Sara, você tem 2 netinhos maravilhosos, eu conheço. Eu me lembro até hoje quando a Eduarda me trouxe a Sara, a Vitória para mim conhecer, que coisa me emocionou. Não tinha netos ainda, agora eu tenho a minha netinha. O que você ensina, você como diretora hoje da Igualdade Racial? Você tem um legado atrás de você. Não é só uma diretora. Não é só, você leva toda uma história atrás de você, de uma população toda, que a gente já vai chegar nesse. Mas o que você ensina para os seus netos sobre raça, identidade, consciência? A Sara Vitória olha para você e fala: minha avó trabalha lá. O que você ensinou para ela que ela pode dizer: puxa vida, essa é minha avó? Eu percebo que a Sara Vitória, ela tem orgulho da avó, da família, porque ela olha para mim e fala assim: vó, eu sou pretinha igual você. Ela não é, mas ela se vê, né? Porque ela gosta. E eu acho que a gente demonstra essa observação, porque a criança ela é pura. Nenhuma criança nasce racista. Nenhuma criança nasce odiando outra pessoa, né? Se transforma com a sociedade. Então, procura mostrar para ela a importância das pessoas, a não ter essa diferença, a valorização das pessoas, né? Então, quando ele briga comigo, não, não é assim. Isso, essa criança, a gente molda ela desde pequenininho. Eu acho que essa é a função da família, também a função da escola, mas muito é o seio da família, essa formação. Isso que você falou é muito importante. Eu vou retomar, eu tenho já uma outro engate aqui, mas eu quero que você olhe para a câmera e fale para essas mães que têm essa dificuldade. Porque você falou que a Sara sente tanto orgulho de falar que é igual você. E muitas vezes as mães ouvem isso e se sentem menosprezadas. Porque eu tive uma mãe que não acreditava nela também. Uma mãe que ela não queria nem ir fazer concurso público, eu empurrei ela. E hoje ela é aposentada e professora. E aí tem mães que estão nos ouvindo que também têm medo e têm vergonha. Então, vamos empoderar elas. Fala para elas ali como que elas podem mudar a realidade. Você pode, todas podem, todos podem. Eu acho que você tem que acreditar. Não é fácil, mas tem que acreditar, né? Nós, eu digo assim, nós, os negros, mulheres negras, nós, as mulheres negras sofrem 2 vezes mais. Sofrem por ser mulher, sofrem por ser negra, né? Então, mas você pode, porque nós, a sociedade sempre nos mostrou que a gente é menos, sempre quis nos colocar como menos, porque as estatísticas mostram o quê? Que a mulher negra ganha menos que a mulher branca ganha menos que o homem branco. Então, é sempre uma desvalorização. Então, vencer essas barreiras tem que ser com muita persistência. Tem que falar assim, não, eu vou, eu posso. Eu digo por mim, né? Quando eu falo que eu estudei, eu trabalhava de doméstica numa casa de família durante o dia e fazia o magistério, né? O antigo magistério à noite. E o que eu ganhava, e o magistério à noite só tinha um colégio particular. E o que eu ganhava mal dava para pagar o colégio. Então, eu tinha que ir a pé, ali do bairro do Bacaxiri até a Boca Maldita, eu ia e voltava para economizar para dar. Então, nada é fácil, mas olhando para trás hoje, quando você para e olha para trás e vê o que você conquistou, o que conseguimos, eu acho que nunca desistir. Persistir sempre. Fácil não é para ninguém. Fácil não é para ninguém, mas ela contou que ela ia a pé. Trabalhei numa escola que ela trabalhou um pouquinho antes que eu, e eu fiquei sabendo. E não acompanhei essa parte, mas que ela ficava à noite com o pai dela no hospital.
E no outro dia, era 8 horas, ela estava indo dar aula. E não foi um dia, gente. Foi vários dias. Porque quando a gente é nova de casa, não é fácil e nem sempre a gente consegue ter o direito, né? A gente tem direitos, mas nem sempre a gente consegue fazer com que aconteça. E eu muitas vezes soube e vi a Sara passar a noite e no outro dia estar lá trabalhando e ninguém sabia de nada. Forte, então eu digo para você que está nos ouvindo, tenha força e se empodere. Veja, ela conseguiu, eu também consigo. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes a gente não acredita e o que a gente faz? A gente deixa. Ai, deixa assim mesmo. Não, não é assim. Eu sempre fui uma pessoa entusiasta e sempre digo, a gente pode. Mas, Sara, qual foi a conversa mais difícil que você já teve com a sua filha ou que você já teve com a Sarinha? Que você falou, puxa vida, eu tenho que ter essa conversa porque isso é importante. Porque proteger do mundo não é criar eles numa bolha. Conversas difíceis acontecem. Você já teve alguma que você possa até nos dar de exemplo? Olha, conversa difícil com a minha filha, que aos 18 anos, ela apaixonou-se, uma adolescente, e vou casar, vou morar, né? A gente, como mãe, o que que a gente, né? A gente almeja, né? É um almejo de mãe, de família. A gente quer que o filho estude, quer que o filho conclua os estudos. A gente quer o melhor para o filho, mas a gente sabe que eles têm as intenções dela quis casar. Foi difícil deixá-la ir. Mas daí, refletindo, os filhos não são para gente. Tem coisas que a gente não tem como mudar. Eles têm que ir, ter a experiência, vivenciar e aprender. Então, essa foi difícil, né? Porque era só eu e ela em casa. E aí ela foi e ficou o ninho vazio. E eu tive que aprender a conviver com isso. E com a Sarinha ainda muito, muito pequena, né? E a Sarinha, minha filha estava grávida, faltava uma semana para ela ganhar a Sarinha, o nenê. O marido sofreu um acidente na rodovia da Uva por uma conversão aqui irregular do motorista. E daí ele ficou uma semana em coma. E no dia que a minha filha foi ganhar nenê, ele faleceu. Então, foi muito difícil. Eu no hospital com a minha filha, ganhando nenê, ela ganhando a nenê, e ele sendo enterrado. Então, minha filha não foi no velório do marido, não viu. E era uma época, e era pandemia. Então, eu entrei na maternidade e não pude sair. Os amigos queriam trocar para eu poder. Não, fiquei lá 4 dias na maternidade, porque o parto, devido ao estado emocional, foi bem complicado. E daí ela voltou a morar comigo, a Sarinha, e daí a Sarinha indo para a creche, um dia, porque os pais vão buscar os filhos. Um dia ela olhou para mim e falou assim, por que o meu pai não vem me buscar? Aquilo doeu muito, né? Ter que explicar para ela, né? Você explica, mas para a criança entender. Ela queria saber por que o pai dela não queria buscar ela, né? Ela sempre falava com o pai dela, meu pai morreu, mas até então acho que ela não tinha essa percepção, ela não sabia o que era. Essa, então, é uma coisa que eu lembro, assim, e daí a gente tenta, assim, não vai suprir a presença do pai, mas a gente faz o possível para estar confortando e estar ali junto. A Sara tirou o ar da sala. Meu Deus do céu, vou mudar aqui, porque até para dizer, eu que estou aqui, que eu acompanhei também. Então, volta toda essa, né? Eu lembro que eu fui na maternidade e falei, eu vou ficar aí até eu ver você. Até para ver se você estava bem, porque ser amigo é isso, você não pode fazer muita coisa, né? Mas me diga, vamos mudar o ar da sala aí? A coisa mais bonita que foi. Você falou de 2 coisas tristes, agora fale a coisa mais linda, assim, que você diz, olha... Para falar do lindo, eu tenho que falar outra coisa triste. A coisa triste que aconteceu há 3 anos atrás, né? Que a Silmara acompanhou, correu bastante.
Eu tive um quadro de dor de garganta, e essa dor de garganta eu desenvolveu para um internamento, onde eu fiquei entubada, fiquei em coma 20 e poucos dias, eu tive trombose, embolia pulmonar, pneumonia, um quadro bem grave. Tá, saí do hospital numa cadeira de roda usando fralda. E ali o bonito, né? Falar do bonito foi o apoio dos amigos, ah, da família, que muitas vezes a gente não dá tanta importância à família. Mas eu tenho que falar da minha tia, que a gente chama de tia nega. Que eu fiquei na casa dela me recuperando, fiquei 40 e poucos dias na casa dela me recuperando. Ela ali fazendo comidinha para mim, cuidando, uma senhora de 75 anos. Ela dormia no colchão do lado da cama para cuidar de mim. Então, isso é lindo. E os amigos, né, que iam lá, a Silmar ia lá e levava comidinha, e comprava as coisas, e comprava vitamina, e sabe? Então, poder ter tido isso, e ter tido essa recuperação. E quando eu ganhei alta lá no hospital, no Angelina Caron, uma médica olhou meu prontuário e falou: "Ih, não foi? Você tem missão aí." E daí eu fico me perguntando, qual é a missão, né? Qual que é a missão da vida da gente? Que a gente ainda tem? Se não foi realmente, né? Ninguém, o ditado fala, ninguém vai antes da hora, né? Então temos alguma coisa para construir. Será que essa construção está nesse movimento negro? Será que essa construção está na família? Será que essa construção está nos amigos? Ou essa construção pode estar também em todas essas ramificações, né? Eu acredito que não é, que nem fala, não é à toa que estamos aqui. Tem um propósito. Tudo tem um propósito. É bem isso mesmo. Tem missão. Eu também falava isso para ela. Primeira vez que fui visitar ela, gente, eu olhei e falei, não, não é. Aí ela não falava nada, estava parada. Ele dizia, ó, te dou 30 dias para você levantar daí. 30, hoje é dia tal. E foi, né? 30 dias. Eu falei, não quero ver você assim. 30 dias para você levantar daí. Porque a gente tem que ter força. Eu falei, você tá aí, menina, levanta. Vamos lá, tá tudo bem? Mexe com a cabeça. Aí, graças a Deus, está aí, fazendo um belíssimo trabalho. Eu também acredito que a missão é realmente diretora da igualdade racial. A gente tem que falar. A conversa não é fácil. As coisas não são fáceis porque acontecem em lugares e horas que a gente nem espera. E tá ela lá que vai ter que desenrolar isso aí e ajudar você. Porque, de repente, você que está nos assistindo está passando por uma situação dessa. E você não sabe como chegar até a Sara. Porque, puxa vida, parece que ela está lá. Mas não, ela está junto de vocês. Mas então agora vocês têm que ouvir ela, conhecer e saber aonde ela está. Para daí você precisou ou quer tirar uma dúvida? Procure. Ela é bem acessível. Se não for, vocês me mandam um recadinho. Mas vamos lá. Sara, consciência racial se ensina só na escola ou vem de berço? Vem de berço, se ensina na escola, se ensina em casa. Porque o racismo ele está incutido na sociedade. O racismo, as pessoas vêm repetidamente fazendo as formas de racismo inconscientemente, sabe? Às vezes porque você vem as pessoas de repente não pensam, eu vou ser racista, eu sou. Não, mas ela vem repetindo esse racismo que já vem na sociedade há muito tempo. Palavras em desuso, brincadeiras, racismo recreativo. Hoje, nós estávamos, esses tempos, em um seminário onde a gente falou que tem que ser denunciado, tem que ser falado. Porque essa pessoa, de repente, ela repetiu aquela frase, aquele ato de racismo incutido, que está ali inconscientemente, nem pensou no que ela falou. Que nem as pessoas hoje, palavras em desuso. Criado mudo. O que é um criado mudo?
que era um criado mudo na época da escravidão? Criado mudo era aquele escravo que ficava do lado da cama, assim só, segurando a bandeja, servindo aos patrões. Ele não falava. Então, esse era um criado mudo. Serviço feito nas coxas. Por que falar serviço feito nas coxas? Porque os escravos na fazenda faziam as telhas de barro nas coxas. E cada telha, devido ao tamanho do escravo, saía de um formato. Ele falava, quando diz que o trabalho é mal feito, o trabalho é feito nas coxas. Né? Então, tem muitas palavras em desuso, né? Muitas palavras que, quando se falam das questões racial, relaciona preto a coisa ruim. Livro negro. Por que livro negro? Caderno negro. Inveja branca. E a inveja tem cor. Então, são coisas que é falado e não se é pensado. Então, tem que ter essa consciência racial do que está se falando, do que está se fazendo. Mas também tem que ter o letramento racial. E aonde que vamos ter o letramento racial? Né? Ficamos sabendo pela CEMED, pela Secretaria de Educação, que está em construção um material para as unidades das escolas municipais, um material que tem a nossa cara, a cara do nosso município, para trabalhar as questões raciais. Porque é necessário esse letramento racial. Porque quando tem as provas, nós temos uma questão bastante grande aqui no município, que quando os pais vão fazer a matrícula das crianças ou vão até a saúde, não se tem os dados, o índice da população preta e parda. Por quê? Porque lá não tem essa questão preto ou pardo e os pais não se reconhecem quanto pretos e pardos. Daí o secretário não vai fazer também não vai fazer esse exercício, não tem o letramento para olhar para aquela pessoa e dizer, não, você é preta, não, você é praga. Olha para a pessoa e diz, é branco. E nós estamos com o índice defasado dessas questões. Então, é um trabalho grande a ser feito, é um trabalho demorado a ser feito, mas nós estamos começando, né? Antes tarde, né, do que nunca, o trabalho está sendo começado, está sendo feito. E quando você fala, Sara, de trabalho está sendo começado e sendo feito, conta um pouquinho qual é o seu trabalho. Porque quando a gente fala diretora da igualdade racial, a gente fica pensando tanta coisa. O que será que faz essa mulher, né? Ela vai cuidar lá eu acho que vale a pena agora, que a gente conhece diretora de escola, diretora... O que é diretora da igualdade racial? Qual é realmente o seu papel aqui no município? Qual é realmente, Sara, diretora da igualdade racial? Você fala, o trabalho começou a ser feito, você tem equipe, você não tem... Conta para nós. Então, a igualdade racial é um departamento da Secretaria de Cultura e Igualdade Racial. Nossa secretaria fica ali ao lado da prefeitura, na rua 15 de novembro 105, é a Casa Amarela, onde fica a secretaria, ali nós estamos. Fomentar as políticas públicas. Qual que é a nossa função? Quando nós assumimos o departamento, nós não tínhamos Conselho de Igualdade Racial. Aí foi feito o Conselho de Igualdade Racial, a lei foi para a Câmara, foi votado, fizemos o Conselho, estamos na segunda formação do Conselho de Igualdade Racial, conselho que se reúne reuniões mensais, uma vez por mês, nós nos reunimos para discutir as políticas públicas, como encaminhar, o que fazer, quais as demandas, né? Nós somos 10 conselheiros, 10 representantes da sociedade civil e 10 representantes titulares e suplentes. Eu digo que o trabalho está começando, porque daí começamos com os conselhos. E daí a coordenadoria, né, a direção, nós começamos a fazer algumas ações no município. Uma das ações que nós fazemos é um projeto chamado Reconhecimento. O que é esse projeto Reconhecimento? Esse projeto certifica, junto à Câmara Municipal de Colombo, pessoas pretas, pardas ou não, que desenvolvam trabalhos relevantes
na ação do racismo, o preconceito e intolerância religiosa. Eu digo pessoas pretas, pardas ou não, por quê? Porque essa ação, esse combate, a luta é de todos. A luta não é minha, a luta não é da Silmara, a luta é de toda uma sociedade. Então, a gente certifica junto à Câmara, já foram certificados mais de 120 pessoas, né, do município. Pessoas do município de Colombo. Ali tem professores, tem enfermeiros, tem lá o gari, tem todas as pessoas, né? Não, nós não escolhemos assim, não, só o professor, não, tem todas as professoras. As pessoas, homens, mulheres, padre, pastor, religiões de matriz africana. Então, todas as pessoas que... Então, esse é um projeto. Nós temos um outro projeto chamado Educando para a Igualdade Racial, que nós fazemos seminário. Esse ano nós fizemos o segundo seminário, Educando para a Igualdade Racial, Desafios e Perspectivas. Porque o desafio é grande e as perspectivas de alcançar esse combate ao racismo também é grande. Aí nós temos o Julho das Pretas, que julho é o dia da mulher, 25 de julho é o dia da mulher negra. E daí nós fazemos ações também para essa mulher negra, fizemos um momento ali para estar com ela, um momento de fala, né? Então essa tem sido uma das ações. Daí, no Educando para a Igualdade Racial também temos a formação para professores. Fizemos formação para professores, roda de conversa, nos projetos, nos centros de convivência. Agora, quando é mês de novembro, sempre nos chamamos bastante para essas conversas. A gente tenta atender o maior número de pessoas possível, né? A nossa equipe não é grande, a equipe é a equipe da cultura, que a equipe lá é para todos os eventos, evento da igualdade, evento da criança, então é uma equipe muito boa. É uma equipe muito boa, uma equipe de colegas, é uma equipe que trabalha junto, é uma equipe que a gente tem as demandas e estamos ali para somar. Porque a secretaria nova foi criada agora em 2025, então os desafios são grandes, mas estamos aí. Essas são uma das ações que nós estamos pleiteando junto à igualdade racial. Vocês viram que tem trabalho, né, gente? Vocês viram que quanta coisa ela falou, parece que a gente escuta, né, diretor da igualdade racial, o que faz a mulher, né? Puxa vida. Só uma coisa que ela esqueceu, eu vou pedir para ela falar. No mês de novembro tem uma feira que vocês fazem, que eu acho que é bem importante, que já estamos na 5ª edição, mas eu lembro da primeira, da dificuldade e não sei o que. Ela conta um pouquinho. Fala, Sara, que não é fácil a gente fazer ações, gente. E aí, você não demanda só você, que bom que fosse só a gente. Eu preciso ir ao mercado, eu pego meu dinheiro e vou lá, eu preciso de dinheiro, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer... Tem um monte de coisa até sair aquela dita-feira, né? Dita-feira. Como a Silmara falou, a primeira foi difícil, ainda continua. Não continua... Porque tudo assim na prefeitura demanda de licitação, demanda de processo, né? Nós não temos uma gavetinha na prefeitura que a gente abra e tenha dinheiro. Então tudo é uma demanda. E daí, se a gente for parar para pensar, a gente não faz. Porque a gente pensa no trabalho que dá transportar todo o material e adicionar os feirantes. Mas essa feira acontece sempre ali na Avenida Espírito Santo, no bairro do Maracanã, ao lado do Colombo Park Shopping. E essa feira tem um pouco da gastronomia, vestuário, tem ali exposições, projeto e conta com as apresentações culturais, né? A capoeira nunca falta nas apresentações, a dança, teatro. É um momento para celebrar, é um momento de celebração, de união, de aquilombar o povo preto e os demais, né? A gente fala que quando a gente está junto, a gente se aquilomba, né? E essa feira acontece no mês de novembro, em referência ao 20 de novembro, que é o dia da consciência negra, que é o dia da morte de zumbi, que para nós, o zumbi é o nosso herói, né? O nosso herói é o rei zumbi dos Palmares. Então, é uma celebração. E eu digo novembro é uma data para lembrar, porque as questões raciais têm que ser trabalhadas diariamente, o ano todo,
né? Não é só maio, julho, que mês, mas esses são meses de referência, então a gente acaba pegando esse mês. Mas o trabalho é contínuo, né? Nós não tínhamos em Colombo o Fundo de Igualdade Racial. Nós tínhamos só o conselho, mas então foi para votação, foi reformulado. Agora nós temos o Fundo de Igualdade Racial e o governo do estado, pela primeira vez, vai destinar recurso aos municípios que têm conselho ativo, que têm fundo, que têm uma gestão na coordenação de igualdade racial. Então, nós estamos aptos a receber, o recurso que vai vir é estimado pelo número da população negra. Então, devido ao último censo, foi somado ao que nós vamos... A gente tem umas discordâncias, né? Que o nosso censo está desatualizado, mas é o que está, é o que a gente tem que seguir. Mas é isso mesmo, né? É tudo, é como você falou, o trabalho está começando. Se não tinha, agora tem um censo, agora tem um número, e aí a partir desse número as coisas vão se potencializando, né? Vão se estruturando, sempre digo. Mas, Sara, você falou que iniciou já faz o quê? Uns 5 anos de feira, mais ou menos isso, né? Aquela criança que estava lá, começou. No primeiro ano, hoje ela já está no 6º. O que você acha que... Qual foi o ganho? Ela sabe sobre valor, sobre identidade, sobre potência. Aquela criança negra lá, que antigamente não era falado, ou era falado, mas não tinha. Qual foi o ganho dessa criança, dessa família, que pôde contar com tantas ações? Que parece pouco, gente, mas se a gente for ver no dia a dia da escola, muda a realidade. Muda, a criança se sente acolhida, pertencente, à família também. E aí? O que você acha que... Qual foi a mudança que você leva desde começou até agora? Eu vejo a mudança. Esse projeto, o reconhecimento que a gente faz, essa certificação, a gente dá um certificado, um papel, né? Muitas vezes eu até tinha parado para pensar, um papel, mas esse papel é carregado de muita simbologia. Porque nós que estamos na causa, na luta negra, na causa negra, às vezes a gente se desanima. Porque a gente fala e as pessoas acham... Tem pessoas que acham que o racismo não existe. Que as pessoas acham que é mimimi. As pessoas já acham que não. E daí, de repente, você cansa. E daí você recebe aquele papel e daí te dá um gás. E eu fui num estabelecimento no Aconchego Baiano, que foi uma pessoa que recebeu essa certificação. E essa certificação está lá, na parede, no quadro. Aí eu fico pensando, a importância desse papel, a importância das ações na vida das pessoas, das crianças, dessa identidade. Porque quando eu era adolescente, a gente não tinha representatividade. Eu alisava meu cabelo. As crianças alisavam. Por quê? Porque não tinha identidade, a gente não tinha pessoas para a gente ver e se inspirar, como nós temos hoje. Hoje a gente tem representatividade. A gente vê e fala, quero ser igual a ela, quero ter aquele cabelo, quero ser igual aquele cara. Então faz muita diferença. As crianças veem. Porque o que a gente via nos livros didáticos na época da minha infância? Como que o negro era representado no livro didático? Só no tronco, escravizado na senzala. Era essa a representação que vinha nos livros. Hoje não. Hoje já tem um representante na TV, na novela. Na TV, o negro era o quê? Na década de 80, lá, o empregado doméstica, o motorista, o mordomo. Hoje não, hoje já tem o protagonista, já tem o papel principal. Então, isso tudo é identidade, tudo isso é representatividade. E a criança vendo isso, ela pode se espelhar e dizer, eu também posso, eu também vou, eu também quero. Porque tudo isso pode parecer que não, mas são questões históricas. Houve a abolição da escravatura, dia 13 de maio, né, segundo Princesa Isabel, né, fez o último país a fazer a abolição. E o que aconteceu com o negro? Aboliu, dia 14 estava onde?
na rua. Foram para onde? Foram para as matas, foram para os morros, surgiu as favelas, surgiu os termos vadiagem. Então, e daí como, historicamente, que uma pessoa negra, vinda dessa ramificação de família, vai ter um poder aquisitivo? Por que o poder aquisitivo da pessoa negra é tão baixo? É devido a essas mazelas. É devido... E muitas pessoas não entendem o porquê das cotas. Porque acha que é bobagem, que tem que... Não, a cota vem daí. É para sanar essa desigualdade histórica. É uma desigualdade. Por que meu sobrenome é Silva? Eu, quando vi meus os escravizados vindo de África, lá eu tinha o nome, minha família... Aqui não, eu ganhei o nome, o que é lá do patrão, Silva, Santos, Pereira. É o nome do senhor das fazendas. Então, perdeu toda a cidade, toda essa construção. Vocês perceberam que nós estamos tendo uma aula de história aqui? De história, gente. Pega, é ouro em pó. Pega e leva para si. Porque a Sara falou uma coisa muito importante, representatividade. E ela é a causa disso. Porque ela também não se representava. Ela também estava, quando eu falava para ela assim, sai, para de pendurar bandeirinha, não aguento mais ver. Vai fazer alguma coisa, vai falar, vai ela fazia coisas tão lindas na escola, de repente todo mundo, vamos pendurar bandeirinha. Eu falava, não, vamos fazer, vamos continuar fazendo, vamos continuar. E aí, a representatividade também, a palavra é para ela. E hoje ela tem representatividade e ela passa essa representatividade para as pessoas da escola, para as pessoas do município. E Sara, 5 anos de... Daqui 15 anos, 20 anos, a Sarinha Vitória vai estar com? Eu acho que uns 20. Uns 20. O que você pensa de futuro? Eu deixei este legado. Enquanto eu não terminar, eu não vou sair daqui. Porque representatividade importa. E eu preciso trabalhar tudo isso. E pertencimento também. Esses dias, numa fala, num seminário, o prefeito falou: vamos estar fazendo e trabalhando enquanto o racismo estiver aí, quantas vezes for preciso. Aí eu fiquei pensando, não vou estar aqui para ver, porque é uma construção, é um trabalho que não vai ser fácil. Mas o que eu espero? Eu espero que esteja, daqui a 20 anos, né, esteja construído coisas melhores, que o racismo tenha diminuído, que tenhamos mais oportunidades, sabe? A gente espera o melhor. A gente sabe que não vai ser amanhã, que não vai ser 5, que não vai ser 10, que vai acabar. Porque as pessoas nascem todos os dias e pessoas são influenciadas e pessoas crescem, né? Hoje o racismo é crime penalizado, né? Antigamente não, as pessoas falavam, hoje em dia já tem o racismo, mas é mais difícil a pessoa chegar e se declarar. Mas tem, a gente sabe que tem, porque o racismo ele é no olhar, ele é no jeito, né? Eu chego no lugar, eu olho, eu percebo. Já fui seguida dentro da loja. Tava com a mochila, por que me seguiram dentro da loja? Porque eu tava com a mochila? Porque eu sou uma mulher preta? Porque tava de mochila? Né? Então, a gente percebe esse racismo no olhar das pessoas. Eu me pergunto, quantos diretores negros nós temos na Prefeitura de Colombo? Será que se não fosse a igualdade racial, eu estaria lá como diretora? Ou eu só tô diretora porque eu sou preta, dentro vão colocar uma branca, né? Porque nem ia ficar bem. Será? Né? A gente para pensar. Hoje, eu digo hoje, assim, a gente pensa, mas foi feito, está sendo, né? Começamos também agora um trabalho junto aos servidores municipais. Foi lançado o questionário, porque não se tem dados. A gente não sabe quantos servidores são pretos e pardos, aonde eles estão, quantos são mulheres, quantos são homens. Então foi feito um questionário
está sendo respondido esse questionário para a gente saber onde que estão os funcionários, quantos nós somos, como que nós vamos buscar uma política de efetividade se a gente não tem número, se não sabe. Agora foi, né, acertado junto ao RH que cada servidor que entrar já vai preencher esse questionário para que se tenha os dados, né? A gente a gente sabe que esse questionário ainda vai demorar muito tempo para ser respondido e preenchido, mas nós começamos. Fizemos uma formação para 60 servidores, né? Porque a gente vai fazer por blocos. Blocos pequenos é mais fácil de ser atingido que grandes grupos. A conversa fica mais intimista. Você pode estar aqui naquele olhar, olho no olho, conseguir agregar mais as pessoas. Mas nós, né, a nossa intenção, junto à Secretaria de Cultura e Escola de Gestão, juntos, vamos estar fazendo essas formações, atingindo esses grupos. Por que que a gente quer... Alguém comentou assim, para que fazer formação para os próprios negros, para os próprios pretos? Tem que fazer para outros também, temos que fazer para outros. Mas a gente tem recebido muitas denúncias de racismo na secretaria. E o servidor, ele tem, muitas vezes, ele tem medo de denunciar. Que muitas vezes o servidor está em estado probatório. Aí ele acha, será que se eu denunciar não vai dar problema? Mas o que nós temos que mostrar para o servidor? Sim, ele tem que denunciar, ele tem que procurar. Porque senão isso nunca vai acabar. Se ele ficar quieto e achar, não, vou ser prejudicada, não, eu tenho vergonha de ir lá na delegacia. Nós, o conselho, estamos aí. Se precisar, a gente vai junto, a gente vai dar o apoio, porque tem que ser denunciado, não podemos nos calar. Não podemos achar, normalizar. Não é normal. Não vamos normalizar as coisas. O racismo não é normal. O racismo é crime e tem que ser denunciado e tem pena para isso. É um assunto denso, difícil, mas a gente sabe que eu já ia fazer essa pergunta para você, o que é as pessoas vê esse racismo, a gente vê no olhar, a gente vê uma piadinha que não cai bem, a pessoa fez e aí a gente tá ali. Porque esse servidor, vamos falar de servidor, mesmo a população que está nos assistindo aqui, não seja toda servidor, mas você tem filhos no CMEI, você está num posto de saúde, você está na escola, você está no centro de convivência. E aquele servidor que vê a situação e é acolhido, vai refletir aonde? Naquele que você atende. Porque servidor é servir. Como que eu vou servir a minha população? Como que eu vou servir o meu aluno se eu não sei me defender? E é isto que a Sara está falando. Ela está dizendo para você, se tiver alguma coisa, eu estou aqui para te ajudar. Vamos junto. Então, você que está nos assistindo, se sentiu, viu alguma coisa, você não sabe resolver, porque a gente não sabe resolver tudo. Vá até ela. Ela já falou do endereço lá na Casa Amarela, do lado da prefeitura. Ligue, marque uma conversa, porque isso vai refletir lá na sua sala de aula. Isso vai refletir lá no posto de saúde. Isso vai refletir no centro de convivência, porque conversas difíceis têm que acontecer. E pensem que é fácil? Não é. Nem para ela que recebe, nem para você que viveu. Mas você tem que limpar a situação, para daí você vai dar você vai saber lidar com as coisas e não vai acontecer. E aí a gente pode pensar daqui 10, 15 anos, puxa, aquela situação aconteceu e não acontece mais. Porque senão o que vai acontecer? Todos os dias a mesma situação, a mesma piada. Você pode falar mais um pouquinho, se as pessoas se sentirem, não sabem, porque parece às vezes que você está lá e a gente está aqui. Então vamos fazer essa ponte, né? Não, eu acredito que a gente está aqui, porque além de nós, aqui nós temos a rede, temos o Conselho Estadual, temos as redes do Estado, tem o Disque Racismo, que você pode estar acessando, sabe? Então, às vezes a pessoa se sente... Como que a pessoa acha que vai chegar na delegacia para dar uma queixa? Mas, de repente, pode chegar primeiro e conversar com alguém, que às vezes uma conversa a gente consegue
e se entender e consegue sanar. A gente, eu falo, a gente que é militante, a gente passa assim por várias sensações. Tem dia que a gente está assim mais zen, mais Nelson Mandela, mais paz e amor, né? Vamos resolver, mas tem dia que a gente quer tacar fogo nos racistas. A gente, né, tem Djonga que fala que é fogo nos racistas, porque as situações são coisas assim que a gente ainda recebe absurdas. Absurdas, que a gente não acredita que 2025 aconteçam, mas acontece. E daí a gente tem que ter toda ali um. Às vezes eles falam para mim, ai, você ainda vai conversar. Mas eu ainda acredito na conversa, né? Eu acredito na conversa, ainda quero mostrar para aquela pessoa, ó, para e pensa, né? Você foi racista, você está sendo racista. Ah, mas eu não. O meu pai falava assim, a minha mãe falava assim, mas tá na hora de parar, tá na hora de o mundo mudou, as coisas mudaram, os conceitos mudaram, né? Então tá na hora de parar, procurar. Eu sei que em Curitiba nós temos centro de referência para ajuda psicóloga, né, do estado, tem Curitiba, aqui no município não temos. E olha, é uma demanda que, enquanto nós, Secretaria de Cultura e Igualdade Racial, a minha secretária, né, a Marinêve Dulim, né, foi uma promessa de campanha do então prefeito Helder, que ele falou, vamos ter no município um espaço afro. Vai chegar o dia dessa construção desse espaço afro, para estar recebendo, imagina um espaço para com psicólogo, com assessoramento, é um sonho, né, que a gente está em busca de construir. Né? A gente está construindo o que? Lei, plano, fundo, e coligação com o Sinapira, adesão no Ministério da Igualdade, toda essa parte de documentação burocrática. E daí que futuramente, né? Porque essas. E que nem eu falei, a Mari falou, nosso trabalho está aumentando. Por quê? Porque a gente está vencendo. Ah, era o conselho? Em cima do conselho, vamos fazer o conselho e faz isso. Tá, venceu. Plano, venceu. Fundo, venceu. E agora? Vamos à busca de mais. Né? Então, poder ter esse espaço é um sonho nosso, é uma demanda nossa que o município precisa. Como tem mais de 33% da população negra e parda. É bastante gente. Aonde estão essas pessoas? Aonde que elas estão? Fazendo o quê? A maioria está onde? Nas periferias. Pessoas periféricas. E é lá que a gente precisa estar, e é lá que a gente tem que estar junto. Isso mesmo. Vamos lá. E vamos ver esse espaço, tenho certeza. Porque pertencimento é isso. Pertencer a um local. E se preciso for, tem que ter essa conversa difícil, tem que resolver para não acontecer mais. Porque eu também acredito muito na conversa. Acredito. E agora nós vamos para uma parte do nosso Pod-Sil aqui, que eu gosto bastante. Eu falo uma palavra e você me devolve outra. Tá? Então, uma palavra. Família. Ai. A minha. Infância. Venci. Consciência. Consciência. Igualdade. Escola. Acredito. Futuro. Futuro. Ancestralidade. O povo. Formação do povo brasileiro. Ancestralidade. Força. Resistência. Futuro. Dias melhores. Respeito. Para todos. Netos. A geração futura. A geração futura que vai mudar. Porque eu acredito nas crianças. Nessa mudança. Porque a criança, ela vem pura.
Se ela traz algum reflexo, ela aprendeu ali, na família, na sociedade. Mas você, encaminhando ela, vai ser um ser humano bem melhor. Amor. Para todos. Olha, era uma palavra, ela aumentou um pouquinho, né? Mas tá bom. Mas vamos lá. Finalizando aqui o nosso bate-papo, ela deu uma aula de história, gente, maravilhosa. Falou onde fica, o que é ser diretora da igualdade, a sua história. Aquela gente como você, como eu, ela está aí, só está num outro momento da vida, mas está aí para te ajudar, porque de repente você teve alguma dificuldade ou tem, a Sara está ali para te ajudar. Mas Sara, em uma palavra. Uma palavra, a gente gosta de falar, uma palavra. Sara, em uma palavra. Reflexão. Reflexão. Aí, fica aí, ó, reflexão. Mas nós vamos aqui agora encerrando. Eu quero agradecer muito a Sara por essa aula que ela deu. Que ela contou para vocês que não é na sala de aula que começa. É lá no berço da casa da gente. É lá nas pequenas ações que tem. E quando ela pensa numa ação, é lá no início que ela coloca. Por quê? Porque não adianta eu pegar um adulto, só o adulto, e não contextualizar tudo, porque infelizmente a questão do racismo, a questão das palavras, como ela mesma falou, meu pai falava assim. E como é triste a gente ouvir isso e a criança tem como referência o adulto. Então ela explicou muito para você, e você que está nos ouvindo, é a mudança de conceito, é a virada de chave que a gente precisa para melhorar a nossa convivência, para melhorar o nosso dia a dia, melhorar a nossa vida, porque tudo melhora. É como ela falou, a gente prospera, a gente chega a lugares mais altos, quando a gente consegue igualar a todo mundo. Não é igualdade, é equidade. Equidade. E aí a Sara vai dar sua consideração final, vai falar para esse povo que estou muito honrada, que é a primeira vez que eu recebo a diretora de igualdade racial aqui, falando para você desse assunto que é muito importante sempre ser falado. Sempre. Por quê? Porque às vezes eu faço coisas e eu não percebo que eu estou sendo racista. Isso é muito complicado. E a Sara falou bem. Às vezes meu pai falava, mas hoje em dia já não é mais. É igual o telefone. Eu atendo assim. A criança, olha como mudou. Por aí você vê. Então as palavras são a mesma coisa. Sara, dê suas considerações finais aí para esse povo que está te ouvindo e te vendo. Como eu falei na minha palavra, reflexão. Eu acho refletir sobre nossas atitudes, refletir sobre nossos conceitos, refletir o que estamos passando para os nossos próximos, refletir o que estamos passando para os amigos e família e filho. Parar, pensar antes de agir. Porque muitas vezes as coisas são faladas sem o devido pensar. Muito obrigada, foi um prazer e estamos à disposição. Eu agradeço a Sara por dividir toda essa força com a gente, dividir tudo isso que eu tenho certeza que você não sabia, que tudo isso que era feito lá na igualdade racial, lá nesse cargo que ela tem como diretor. E agradeço você e não esquece que todos os dias, 18h10, tem a reprise do nosso Pod Sil lá na Rádio Web Pauline Nicolini e sábado e domingo às 23 horas. E agradecendo aos nossos patrocinadores que acreditam no nosso trabalho. Meliponário dos Paraíso, Tropical Cacau Chocolate, Rádio Web Pauline Nicolini, Bel Espichella, Valdeci JP, que é do estúdio, e a família Couto,